querida irmã, você pode me dar licença para que eu chegue em sua casa? Para que, como um pobre instrumento, mas para que a gente saboreie o caminho que nos realiza e nos faz felizes. A palavra de Deus. Ela é um alimento. Deus nos fala por toda a criação. É a primeira Bíblia. O ser humano adoece quando perdeu a capacidade de contemplar. Por isso, eu tenho uma gratidão infinita à minha querida mamãe. Eu tenho que fazer propaganda dela. Eu gostaria que cada filho pudesse ter a honra de poder assim lembrar sua mamãe e seu papai, humanos, limitados, com defeitos, mas que nos evangelizaram para as coisas mais importantes do mundo. Minha mamãe simples, mas de uma sabedoria infinita, me levou na infância, quando criancinha pequenininha, no meio do jardim, e me falava de Deus, das coisas, da natureza, da beleza. E por isso, eu gostaria que a gente não perdesse a capacidade de contemplar. Que a gente não perdesse o encanto de ver. E agora até nós estamos num momento em que toda a natureza se renova, ela passa por períodos, ela se abastece. Porque eu não me renovo, porque eu não me transformo. Mais capacidade de ver isso, mais capacidade de ver o que de mais belo Deus criou. Porque até podemos nos emocionar diante de um bichinho, diante da natureza, e que lindo ver o mundo de hoje, como diz o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, voltar o homem de hoje, se encantar, defender a nossa mãe natureza, a terra, a criação, porque se não defendermos a natureza, todos morreremos, porque não vivemos sem ela. Temos que ter esse cuidado bonito que hoje nasce até na nova geração, uma sensibilidade incrível. Mas, às vezes nos esquecemos de admirar a criatura mais importante da criação, que são os nossos irmãos. Por isso, no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 17 seguinte, diz: não mantenha ódio em teu coração. Reconcilia-te, perdoe, aceite o perdão, conviva na paz. Há poucos dias eu estava escutando um grande estudioso de ciência quântica, que é a ciência que estuda a dimensão da ordem do universo, sobre todo o sentido, sobre a origem de todo o funcionamento da criação. E ele estava dando essa palestra, e ele dizia no meio da palestra sobre qualidade de vida, sanidade de vida, manter saúde física, manter saúde psíquica. Ele falava e dizia: eu tenho um recado muito importante, um conselho a dar para vocês, para podermos viver bem na vida. Sem isso, não há transformação. E eu disse, bom, ele está usando uma expressão para me manter atento à palestra e não desligar a palestra. Mas aí eu fiquei curioso. Ele está falando um termo que me interessa muito, entender melhor os segredos da vida e me apaixonar melhor pela existência humana. Eu quero entender Deus de uma maneira mais completa e eu buscava ver o que ele apresentava. Sabe como é que ele terminou a palestra? Na busca de uma qualidade verdadeira de vida. O ponto de partida decisivo, inseparável, insubstituível, para que o ser humano se ajuste, se harmonize, construa, conviva, veja o bem, liberte-se, cure-se de suas enfermidades físicas, psíquicas, humanas e existenciais. Parta do perdão. Sem o perdão, que é a dimensão mais profunda, transformadora e redentora, o conteúdo, a alma da Bíblia, a alma das religiões, não existe vida.
E o livro do Levítico 19, 17 e seguinte, eu poderia dizer da primeira página da Bíblia, e se eu pudesse pegar Jesus Cristo, João 3, 16 e seguinte. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para perdoar os pecadores. Jesus várias vezes se confrontou com os doutores da lei e disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores, eu vim para perdoar. O conteúdo mais profundo da Bíblia não é bem-estar, não é dinheiro, não é sorte, não é nada. É perdão, é reconciliação, é reencontro com você e com o outro. Não existe sanidade, não existe felicidade, não existe ponto de partida se não existe o perdoar e se perdoar. Querido amigo, amiga, vivermos como cristãos, sermos filhos de um Deus Pai que quando viu Adão e Eva errada, não os expulsou do paraíso. Disse, eu não permitirei que vocês sejam infelizes. E começou sua grande história de amor, que é uma história de salvação. O coração de Deus Pai é a misericórdia, amor que ama a ferida humana e a cura e a perdoa, principalmente o pecado e o erro. Eu quero pedir essa virtude, essa qualidade, essa dimensão profunda do amor, que lugar ocupa em sua vida? Você é um ser humano que perdoa e aceita o perdoado? Ou vive lembrando as feridas dia e noite e ódio? O ódio leva à morte, o ódio leva à vida, o ódio destrói. Tenha ou não tenha fé. É o autossuicídio, é tomar veneno diariamente, é pegar morfina e se matar. Não odeie. Ter mágoa é justo. Chorar é justo. Mas como Jesus na cruz, Pai, perdoai. Tome uma decisão hoje. Liberte-se do ódio. Chore, sinta. É triste não amar. É triste ser traído. Mas não vive. Um dia eu me deparei com uma frase terrível de um escritor. Ficar com ódio, com raiva e destruir tudo é me deixar dominar pelo outro mesmo que ele tenha morrido. O caminho é o perdão verdadeiro, que não significa negar a verdade, que não significa negar a ferida. Mas eu pergunto, você aceita perdoar e perdoado? Você aceita o limite da sua esposa, do seu esposo? Você aceita se ele caiu, se ele se traiu? Você não sabe perdoar? Se não existir a dimensão do amor e do perdão, você já negou a Deus Pai, já excluiu Jesus de sua vida e você, incrivelmente, tem o caminho da morte em vez da felicidade. Chore a dor, mas eu te peço, não durma sem perdoar. Que Deus te dê essa graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.